Eu ouvi a voz de Deus e também eu consegui ver o reino das trevas, como ele tenta operar nas nossas vidas. Oi, pessoal. Eu quero aqui então dar um testemunho a respeito da ira, da raiva e do ódio, né? Porque no nosso dia a dia é onde que vai ser provado como que nós nos relacionamos com as pessoas, né? E um dia eu na minha casa, assim, muito descontraída, e eu já estava trabalhando nessa área da minha vida, e foi muito interessante porque um dia eu estava em casa com meu esposo, e nós estávamos conversando, nós estávamos ali repartindo tantas coisas boas e sabe aquele dia gostoso, aquele dia onde, né, você se sente livre para falar e seu esposo também. E nós estávamos nesse dia, eu e o Harold ali, nós conversando, nós dialogando, repartindo experiências, repartindo pontos de vista e tal. E lá nos meados da nossa conversa, depois de mais ou menos 1 hora de conversa, né, mais ou menos assim, ele fez uma brincadeira e ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo. E eu lembro assim que ele, no meio disso, ele citou algo e ele falou assim para mim, ele disse: amor, por que tudo tem que ser do seu jeito? E eu lembro assim que aquela frase dele, aquela colocação dele, acionou um gatilho dentro de mim. E naquele instante parecia assim que aquele momento que estava sendo tão gostoso, tão prazeroso, parece que mudou a atmosfera ali onde nós estávamos. E aquela atmosfera mudou de repente simplesmente por causa dessa frase dita. Eu me lembrei de uma dica que a Joyce Meyer disse, né? Quando ela fala sobre a raiva, ela fala sobre a ira, o ódio. E ali então eu me lembrei da dica dela. Ela falou assim: no dia que desencadear um gatilho em você, a melhor coisa que você pode fazer para você ou para a pessoa com quem você está se relacionando é parar a conversa e o diálogo e resolver isso primeiro para depois continuar. E eu segui esse conselho assim e foi tão interessante, porque eu ali então naquele momento eu falei pro Harold, ele não sabia o que estava acontecendo comigo e aquela raiva começou a florar. E eu lembro que eu falei pro Harold, eu preciso sair. Depois nós terminamos a conversa e eu fui para o quarto, e quando eu cheguei no quarto eu comecei a conversar com Deus e eu falei: Deus, eu tô sentindo essa raiva, e essa raiva parece que ela é mais forte do que eu. E eu falei: Deus, como que pode esse sentimento de raiva mudar uma atmosfera? Como que pode esse sentimento de raiva até mesmo provocar dentro de mim uma vontade de reagir contra a pessoa com quem eu amo, a pessoa, meu próprio esposo? E ali eu fui entender esse sentimento ambivalente que a gente fala, que às vezes pela mesma pessoa a gente sente amor, mas por que às vezes a gente sente raiva? Por que às vezes a gente fica irado, né, com as pessoas com quem nos amamos? E Deus foi muito transparente comigo através do Espírito Santo. Ele falou assim: Dorilene, esse sentimento não é seu. Sentimento de raiva não provém de mim. Um sentimento de raiva não faz parte do meu reino. O meu reino, ele faz parte dos sentimentos de paz, sentimentos de paciência. E ele já estava falando comigo a respeito da justiça de Deus em Hebreus 5, versículo 13, 14. A Bíblia diz assim que o ensino da justiça é um dom de Deus que nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. E naquele dia ali no quarto, o Espírito Santo, ele estava me ensinando a discernir. E no momento em que Deus revelou isso para mim, ele diz: Dorilene, essa raiva não é sua. Essa raiva, ela faz parte do reino das trevas. Você não precisa acreditar nisso, você não precisa dar crédito nisso. Fui perguntando para Deus, eu falei: Deus, mas da onde vem essa raiva? Por quê? Qual é a vontade de eu reagir em relação a essa frase? Por que essa frase do meu esposo, que eu também sei que ele me ama, por que ela me afetou tão profundamente? E ali também Deus, ele pôde me responder, e ele diz: isso te afetou porque na verdade, a verdadeira razão porque essa ira, essa raiva aflorou é porque você se sentiu desvalorizada. E não é verdade que em todos os momentos o que prevalece é a tua vontade. E naquela hora Deus, como meu pai, falou: filha, não é assim, não é sempre que tem que ser do teu jeito. Se você acreditar que sempre é do teu jeito, você vai ficar com raiva, mas essa não é a verdade que eu vejo a teu respeito. E naquele dia foi um divisor de água na minha vida. E ali então eu pude
assumi a autoridade que há no nome de Jesus, e eu comecei a declarar uma batalha, e eu comecei naquele lugar orar e dizer assim: Satanás, você não vai influenciar a minha vida através da mentira, eu não vou acreditar nesta mentira, e eu declaro em nome de Jesus, a partir de hoje eu te discerno, a partir de hoje eu não aceito mais você agir com mentira, e eu não vou dar crédito a você, e você não vai mais manipular meus sentimentos e meus pensamentos. E ali, queridos, eu tomei autoridade no nome de Jesus, e eu declarei que o reino das trevas tinha que sair daquele lugar, e o espírito de mentira e o espírito de raiva não iria mais me governar. E ali, depois de uns 10, 15 minutos naquele instante, então, eu me senti autorizada, e após essa oração, esse meu momento que eu chamo de autocura, autolibertação, Deus me visitou com um grande sentimento de paz, com um grande sentimento de alegria. E então eu pude ver essa vitória, e depois deste discernimento, desta vitória, esse sentimento, né, que tinha entrado, nunca mais veio. Esse sentimento de raiva, desta forma, de me sentir desvalorizada, ela começou a ser dissipada, porque Deus me ensinou a acreditar na verdade e não acreditar na mentira. Eu quero, né, nesse instante, te encorajar a você também estar analisando, você vendo a sua vida, como que você lida com a raiva, com a ira e com o ódio. E caso, né, no meio de tudo isso, isso trouxe edificação para sua vida e você está sendo encorajado a trabalhar essas áreas da sua vida, eu peço que você possa estar curtindo esse vídeo aí juntamente conosco, esteja compartilhando, porque o compartilhar é um gesto tão pequeno, mas dessa forma nós estamos divulgando o reino de Deus. Ok, queridos? Deus abençoe e que realmente a sua vida possa ser uma vida de paz nos seus relacionamentos.